E aí, pessoas, tudo certo? Faz um tempinho, né? Mas estamos de volta. Ano novo, cenário novo, vídeo novo. Só o apresentador, né, que tá um pouquinho cansado, já meio velho, mas dá para seguir. Vamos voltar com a playlist de aulas e a gente vai continuar de onde a gente parou, ou seja, hoje a aula é sobre relativismo cultural. Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalize, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. Se você ainda não visitou, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, enfim, vamos continuar agora nesse novo cenário, né? Olha esse cenário como tá bacana agora, olha só. Deu uma travada aqui no sofá, tá? Portanto, vamos continuar de onde a gente parou na playlist de aulas, né? Dê uma visitada lá caso você não conheça, deve aparecer aqui alguma referência nesse aspecto, mas em especial para a aula de hoje, você tem que recordar dois conceitos. Primeiro, o conceito de cultura e diversidade. Se você não lembra, se você não assistiu a aula, ela vai estar bem aqui. Dê uma olhada lá, assista, vale a pena. É um conceito importantíssimo e basicamente você navega na antropologia cultural a partir do conceito de cultura e diversidade, tá bom? Além do conceito de cultura, é importantíssimo você também ter em mente o conceito de etnocentrismo. Por sinal, foi a nossa última aula, viu? Portanto, se você não recorda, não lembra, ou então não assistiu, tá bem aqui. Você visita lá a aula sobre etnocentrismo. Uma aula importantíssima, até porque é um conceito que você só consegue compreender a partir da noção sobre culturas, que você consegue compreender ele bem. Entre outras coisas, a aula de hoje, ela é justamente um conceito que bate de frente com o conceito de etnocentrismo. Ou seja, você tem que ter em mente o conceito de cultura, símbolos e significados que nós formamos justamente para conseguir nos comunicar, a maneira como nós nos manifestamos por diversas formas e assim por diante, e também o conceito de etnocentrismo, que é justamente uma ação, uma atitude, uma posição em que nós colocamos a nossa etnologia no centro de todas as coisas. Etnologia, cultura, ou seja, um conceito de etnocentrismo é um conceito onde você se coloca como a única referência cultural. Se você é a única referência cultural, significa dizer que todas as outras culturas e manifestações culturais, elas são divergentes da sua, portanto, elas inclusive não podem ser consideradas como certas, como corretas ou como válidas. Daí já é um problema, porque impossibilita a convivência. E aí, como eu havia explicado lá no nosso último vídeo, imagina uma pessoa, um grupo etnocêntrico que chegue ao poder. Dá mais problema ainda, né? Aliás, este livro aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, eu acho que é isso. O Google não me falou muito bem, né? É israelense. Este livro aqui, que virou um best-seller, né? É um livro muito divertido, um livro muito legal, e ele apresenta, na verdade, uma tese de que nós somos naturalmente destrutivos. Ou seja, diante de todas as espécies, teve uma que parece ter, né, uma inclinação à destruição das outras muito forte, justamente o Homo sapiens, nós. Ele não trabalha necessariamente apenas com o conceito de etnocentrismo, uma história que você tem da humanidade, mas a tese que ele acaba defendendo sustenta muito, entre outras coisas, você pensar no etnocentrismo, tá bom? Daí a gente chega no conceito de hoje, o conceito de relativismo cultural. Lembra o que eu falei? O conceito de hoje de relativismo cultural, ele bate de frente com o conceito de etnocentrismo. Portanto, se o etnocentrismo é você se colocar, ou então ser colocada uma única referência cultural, ideológica nesse aspecto, significa dizer que o conceito de relativismo, ele significa justamente você não ter uma única referência. Esse conceito, ele começa a ser desenvolvido ali no final do século XIX, vai se consolidar especificamente com esse nome lá no século XX. Este conceito, ele é justamente responsável por você não apenas deslocar o eixo da centralidade de uma cultura, para além disso, conseguir fazer com que a gente reconheça as outras culturas também como válidas.
Qual é a lógica do pensamento? A lógica se dá justamente para você não ter uma única referência como conseguir fazer a conexão e ter sentido. É reconhecer que as outras culturas também têm seus símbolos, têm seus significados e também conseguem fazer justamente essas conexões e que podem fazer até mais sentido do que as nossas próprias em relação a isso. A proposição do relativismo cultural é fazer com que você, que pertence a uma cultura, tem uma estrutura cultural, consiga sair da sua estrutura e faça o possível para adentrar na outra cultura, entender a conexão, entender a lógica da outra cultura. Não estou dizendo que isso é fácil, que isso é simples e principalmente que isso não tem cômodos. É claro que isso tem. Mas é exatamente essa proposição da gente tentar entender a lógica do outro por ele mesmo e não por nós, mas pelas lógicas e pelas conexões deles, é justamente essa atitude que dá um pressuposto fundamental para a nossa boa convivência. Porque você imagina, se você entende que a sua atitude, a única atitude válida é uma atitude etnocêntrica, significa dizer que você nunca vai aceitar a existência de um outro diferente. Portanto, se você fala de diversidade, se você fala de possibilidades, se você fala justamente de convivência, até mesmo de democracia, pelo menos a capacidade de aceitar que o outro, por mais diferente que seja, tem o direito sim de ser reconhecido, tem o direito de ter o espaço, tem o direito de ter as suas conexões e respeitadas a partir disso daí, derivam, entre outras situações, desse conceito importantíssimo da antropologia, que é o conceito de relativismo cultural. Portanto, o relativismo cultural, ele é pautado justamente nessa capacidade que você teria de reconhecer a diferença, de reconhecer e respeitar o espaço justamente por conta dessas diferenças. Entenda o seguinte, o processo de estranhamento, que é o choque cultural que você tem, ele é absolutamente normal. Você já passou por isso, eu já passei por isso e espero inclusive passar várias vezes. Ele acaba sendo natural. Toda vez que você encontra uma forma absolutamente diferente de pensar, de uma cultura completamente diferente da sua, você tem esse choque, né? Você tem esse espanto, você tem esse processo de estranhamento. É a partir daí que os nossos valores vão fazer com que a gente decline ou incline para ou ser etnocêntrico ou tentar relativizar. Se você tem uma atitude etnocêntrica, bom, você está ali abrindo as portas para um preconceito, você pode estar abrindo as portas ali para uma xenofobia, para um racismo, ou seja, para desprezo diante da diferença. Se você relativiza, você pode estar com certeza ali abrindo a porta e dando oportunidade para aquilo que você não conhece e que pode às vezes fazer bem mais sentido do que aquilo que você já faz parte. É exatamente, né, é uma atitude fundamental, digamos assim. Agora, o mais curioso é que, embora seja fundamental, necessária para a nossa convivência, ela não é uma atitude muito simples de ser feita. Ela é necessária, mas ela não é tão simples de ser feita. Porque sabe qual é o risco da gente tentar entender o outro? É realmente entender o outro. Bruno, como assim? Calma, é mais ou menos assim. Imagina uma cultura absolutamente diferente, com uma conexão cultural completamente diferente da sua. Quando você tenta entender, e você no caso não entende ainda, é porque você de certa maneira ainda está naquele processo de estranhamento. Você ainda não sabe exatamente por que pensa, mas você tomado, imbuído, vestido, né, de um espírito democrático, vamos lá, vamos relativizar, vamos tentar entender por que o outro pensa dessa forma. E aí, quando você começa a entender essas conexões, quando você começa a entender a forma de pensar do outro, a sua ligação com outro tipo de religião que não necessariamente a sua compreensão de mundo, de felicidade, de existência e ver que é completamente diferente da sua, você começa a entender o outro e você corre um grande risco de entender o outro e começar a desentender, se é que existe essa palavra dessa forma, exatamente aquilo que você antes pensava. E é nesse momento que não é que causa um incômodo, causa um desespero. Imagina, você tem aí a idade que você tem, a conexão cultural que você tem e do nada você entende, aprende outra forma de pensar que contesta a sua original. Isso dá um incômodo, isso dá uma agonia, sabe, que
Imagina você começar a entender e compreender uma outra forma de ver o mundo que contesta completamente tudo aquilo que você aprendeu até aquele momento. Você provavelmente já passou por isso, eu já passei por isso. A grande diferença é que algumas pessoas, entre elas eu, nos viciamos justamente nesse sentimento de realmente tentar entender o diferente e contemplar isso daí. Algumas pessoas não, algumas pessoas elas já passaram por isso, só que não se sentem à vontade, preferem voltar justamente para sua zona de conforto. Não se esqueça, é necessária a atitude de você conseguir relativizar o mínimo que seja, porque é só a partir dessa atitude que você vai conseguir entender a necessidade de respeito e reconhecimento do outro. É justamente esse tipo de atitude que permite a variabilidade cultural. Aliás, quem é você para achar que a sua religião é a única que é válida? Quem é você para achar que a sua comida, que a sua fala, que o seu gesto, que a sua gíria, que a sua pintura, que a sua roupa, que o seu modo de vida é o único válido? Se você acha que é assim, você é basicamente uma pessoa etnocêntrica, você é uma pessoa preconceituosa. Se você entende e aceita, você está em um bom passo fundamental para uma relação de diversidade, de democracia, de respeito pleno. Mas fica aqui uma pergunta que eu vou responder num próximo vídeo ou então em alguma dica. É muito importante a gente relativizar, é necessário a gente relativizar justamente para a gente conseguir conviver. Mas se é tão importante relativizar, será que a gente pode ou a gente deve relativizar tudo? Portanto, não te esquece, o relativismo é fundamental para nós conseguirmos conviver com os outros, entender aquilo que é diferente, inclusive dar um passo democrático muito importante, né? Para a gente entender essa diversidade. O relativismo, ele acaba sendo fundamental justamente para isso, né? Para você conseguir entender que existem outras formas de enxergar o mundo, que nem sempre você é a sua referência, que existem muitas outras, que a gente deve aceitá-las sim, que existe sim uma capacidade, uma necessidade inclusive, de nós conseguirmos dar espaço para tudo e para todos, ou seja, relativizar é fundamental para a nossa convivência. Você tem que entender a conexão dos outros, seja ela quais forem. Ou não, tem limite. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso.